Olá, mais um bate-papo aqui no canal da Tampa Bay Key Real Estate. Hoje com a Carol e com o Roberto, que são nossos clientes. Posso falar que são amigos também? Claro! Nossos amigos vieram do Canadá, escolheram Tampa. Então vai ser um bate-papo bem informal, a gente vai aqui só conversar, não temos script. E vou começar direto com o assunto do momento mais polêmico aqui da Flórida, que é furacão. Gente, primeiro furacão de vocês. É como se fosse assim um ritual de passagem, né? Se mudou pra Flórida, passaram pelo primeiro furacão. Não é algo divertido, engraçado, não. Eu quero falar sobre a realidade. Como é que foi pra vocês? Desde ficamos sabendo que existe uma ameaça de furacão. Como é que foi esse primeiro momento? A gente escolheu aqui essa área de Tampa já sabendo que historicamente o furacão não chega aqui. Mas aí quando fecharam a escola da Maria, eu falei assim, ai, acho que vai chegar aqui. Mas depois eu fui descobrir que independente de ser área ou não, todas as escolas fecham para virar abrigo e ajudar as outras áreas. Então, eu já fiquei mais tranquila. Eu fiquei apreensiva, mas eu acho que eu não fiquei assim, desesperada achando. Eu só fiquei acompanhando pela televisão, fazem o update. Se tá desviando, se não tá. E a gente fez mochilinha. Fizeram a de preparação. emergência, estocamos água, que eu já tinha em estoque até, mas a gente resolveu estocar mais um pouco, comida. Eu fiquei pirado, eu fui... Ele ficou mais preocupado, mas não avisou nada. Eu saquei dinheiro, igual o governador falou. Sacou dinheiro. Comprei carvão para churrasqueira, se faltasse luz para cozinhar. Enchi o tanque, todo dia eu enchia, ficava um restinho, enchia o tanque para ficar lotado, se precisar fugir. Pô, comprei saco de areia, botei saco de Eu não areia. sabia então, o Roberto é mais ansioso, a Carol tava mais relaxada. Ele é mais... E aí eu fiquei conversando com meus vizinhos americanos pra ver, então, você vai sair pra algum lugar, pra um parente distante? Não, vou ficar aqui. Aí eu falei assim, bom, se o vizinho americano tá dentro de casa, então acho que eu vou ficar bem quietinha. Se eles começarem a sair, fazer alguma coisa, então eu faço também. Tem muito disso, né? Você vê o que os outros estão fazendo e aquilo te afetar, que é o que acontece, né? As manchetes do medo, o furacão vai vir pra Tampa e começa a dar aquela ansiedade na gente, porque é o que você percebe ao seu redor, né? Eu, em 2017, quando a gente teve o Irma, eu e meu marido que estamos aqui, ele há mais de 20 anos, eu há quase 20 anos, a gente, tranquilo. Eu comecei a ficar preocupada quando eu vi a minha rua inteira, todo mundo colocando tapume, porque eu moro num condomínio antigo. Aqui, ainda que vocês têm os hurricane shutters, né? No meu condomínio não tinha, então aquele negócio de ver os tapumes, né, sendo colocados nas casas, aí a gente até que colocou na nossa também, mas foi simplesmente assim, pura osmose, né? Se eles estão fazendo, vão fazer também, super influenciados. Eu fiquei nervoso quando eu vi que o landfall podia ser em Clearwater. Aí a reta, mas a trajetória que estava traçada ia passar bem aqui em cima. Aí eu comecei a ficar preocupado. Mas assim, muda toda hora de hora em hora vai mudando o update. E ele foi descendo, foi pro Fort Myers, infelizmente, aconteceu aquela tragédia. Mas aqui foi de quinta pra sexta, quarta pra quinta, teve uma ventania de madrugada. Eles sujou, os carros sujaram de mato, né, de capim, de coisa, de vegetação, mas... O governador falou, não, aqui na nossa área vai ser atingido como um tropical storm. Eu falei, então eu entendo tropical storm, porque no Rio de Janeiro a gente vive tendo tropical storm e enchente. Eu falei, não, se tiver enchente, eu tô bem, porque eu já sei como lidar com a enchente. Já tô acostumada e aqui tem uma estrutura e uma preparação muito maior. Muito maior, Nossa, muito, nem se alaga compara. aqui. Aí veio de madrugada uma chuva que pra mim nem foi tropical storm, porque eu já até peguei outras piores aqui e nem era coisa de hurricane. Eu falei, e vento? Eu falei, tá, mas eu acho que isso tá bem, assim, graças a Deus, não foi nada do que eu imaginava, porque não atingiu essa área. Quando a gente ia se mudar, antes, quando a gente foi fechar a casa com vocês, eu perguntei pra Marga sobre o negócio de inundação e ela disse que era a zona X, que não tinha Não problema. tinha risco, né? Aliás, sobre esse processo, né? Aqui a gente, vocês comentaram aqui, a gente está em New Tampa, quase que na divisa com Wesley Chapel, então a gente está bem inland, a gente está um pouquinho afastado até da água, né? Então vocês falaram que quando vocês estavam escolhendo os locais, né? Quais são as opções de moradia, vocês tinham isso bem definido, vocês pesquisaram e definiram que isso seria um fato importante, assim. Pra gente não passar perrengue com coisas que a gente não sabia como é que seria. A gente já tinha passado uns problemas de nevasca no Canadá e a gente ficou, cara, pegar um lugar que não tem o mínimo de impacto natural possível. Aí, como aqui é furacão, a gente procurou ver. Inclusive, nós vamos
continuar esse bate-papo e teremos um outro vídeo falando sobre esse processo saída do Canadá, a diferença sobre Canadá e Flórida. Mas voltando ao assunto do furacão, vocês definiram também, além de escolher bem a localização, vocês escolheram uma casa nova. Foi. E a questão de ventos e chuva forte, a construção, a estrutura da casa faz uma diferença. Isso também foi um fator decisivo para vocês definirem essa casa específica? Não, porque quando a gente decidiu por uma casa nova, a gente não pensou no hurricane, no desastre. Não, pensamos sim por causa das telhas não voarem. Eu nem pensei. Ele pensou, mas eu não pensei. Tá vendo? Os vidros são duplos, assim, já para segurar. Eu pensei numa casa nova para eu ter menos trabalho em relação à manutenção se eu comprasse uma casa antiga. Antiga, assim, não que seja velha, mas já que alguém já morou. Porque eu sabia que ia sempre ter um detalhe ou outro que de repente eu ia querer mudar, não necessariamente eu ia poder mudar naquela época. Então, falou, vamos pegar uma casa nova, porque a diferença na época não era muito, não era grande. E casa nova você escolhe o jeito que você quer. Tá aí a diferença entre a perspectiva feminina e masculina. A Carol tava pensando já nos detalhes, na cozinha branca, na cor da pedra. Exatamente. Roberto já tava prestando atenção mais na estrutura, né? A janela, como você falou. Janela dupla. Dupla. As telhas são a prova de ventania forte. Sim, né? O código do telhado, se eu não me engano, desde 2012 eles mudaram, né? Então, os mais antigos. Eu acho que foi você que falou lá no grupo que era até 150 mil milhas, estava tranquilo, por hora. Cara, isso dá 240 km por hora. Sim. Assim, é um furacão, sei lá, categoria 4, 5 para dar um negócio desse. Sim. Então, assim, se danificasse era porque o resto da cidade já tinha ido embora. Né? Porque para o furacão bater, aterrissar já vai em Clearwater, ou seja, em qualquer área ali d'água, até ele chegar aqui, ele tem que... A gente tá o quê? Umas 30, 40 milhas, mais ou menos, da praia? Por aí, 40, 50 milhas, Então ele ia ter que fazer esse trajeto, ele ia perder força, né? Então, a gente demora 45 minutos para ir para a praia aqui. Às vezes mesmo, 40 minutos. Para Bay ali, para o meio da Tampa Bay ali na downtown é 25, 30 minutos. Bom, o que vocês podem falar para as pessoas que estão querendo se mudar para a Flórida, mas têm esse medo, essa preocupação em relação ao furacão, assim? Qual a dica que vocês podem dar para alguém que está na situação de mudança? Ou algo que vocês teriam feito diferente agora que vocês passaram por essa situação? Eu acho que eu não teria feito nada diferente. E se for uma dica para aconselhar, é tentar procurar um local que historicamente não tenha menos efeitos colaterais possível. Tá. Só venha, meu conselho é só vem de olho fechado. Isso aqui é o paraíso, esse lugar. Não tem, o paraíso, Cara, não tem defeito, quer dizer, tem, mas assim, a gente já morou em outros países, outros lugares e não tem. Eu já passei enchente no Brasil, em São Paulo, no Rio, sabe? A água dá pra você nadar, aqui a água limpa. Eu falei, se tiver enchente, a gente nada com alligator, pega a faca do ramo, porque a gente tem uma faca do ramo e mata o bicho. É melhor do que nadar na água suja, cheia de esgoto do Rio de Janeiro. Então no Rio de Janeiro tem tempestade tropical, tem alagamento, inundação. Sempre. E no Canadá, porque a gente fala... O furacão, ele tá sempre nas notícias, mas eu acho que é porque existe uma população, um fluxo muito grande de pessoas vindo para cá. Mas, de fato, fenômenos naturais acontecem no mundo inteiro. Todos os países têm algum tipo de fenômeno natural, pode ser considerado um desastre, né? No Canadá, onde vocês viviam, qual era o fenômeno que acontecia por lá? Nevasca. Tinha ventania também forte, de levar coisa embora, levar coisas que Mas chegava a ser tornado ou não? Não. Mas tinha os avisos de tornado às vezes. Mas a nevasca e o pior era freezing rain, que é tipo não é a neve, é como se fosse uma neve slush, assim, meio molhada, ela gruda no teto do carro, no chão e vira uma pista de gelo. Viram como se fosse as pistas de gelo. E você não consegue ver. Você não consegue. Porque com asfalto aí no asfalto vira black ice, não é? Black ice, esse nome que eu tava Mas no meio da nossa casa, na rua, fica uma crosta assim no carro. É horroroso. Deus me livre, sufocante. Aí o furacão então é fichinha. Preferimos o furacão. Tá. Preferimos o furacão e o jacaré do que o ganso, nevasca e ganso. A gente tem essa visão porque o governo ele dá tanto suporte que você olha, ao invés de você se desesperar, você se tranquiliza. Porque mesmo que a gente tivesse que sair da casa, eu sabia que eu ia para um lugar seguro, que teria estrutura, não seria um abrigo qualquer. Então,
Assim, eu fiquei mais impressionada com o modo como eles lidaram com a situação do que com o furacão. Eles se Eu prepararam. fiquei mais impactada com como o governador lidava e informava mesmo, né? do que com o furacão. Eu falei, gente, então acho que eu tô bem, porque... Eles deram estado de alerta uma semana antes de o furacão se formar lá perto de Cuba. Antes de Cuba. Essa é a, se é que a gente pode chamar de vantagem, né? Dentro das categorias de fenômenos naturais, o furacão, diferente do tornado ou diferente do terremoto, ele tem como ser avisado com antecedência e tem como a gente se prevenir, se preparar, né? Então, em áreas de zona de risco, diferente daqui, aqui a gente está na zona X, né? Mas nas zonas de risco, realmente é essencial que as pessoas deixem as suas casas e vão para locais onde elas possam se proteger, tanto da água quanto dos ventos. Aqui, você pode ficar em casa, especialmente numa casa nova, mas você tem que se preparar para falta de energia, para ventos fortes, e isso é possível fazer com essa antecedência, dar uma tranquilidade, né? Mas e a ansiedade de ficar esperando ele chegar? O pior é as crianças dentro de casa. Gente, ficou pior. Gritando, pra correndo. distrair, não deixar passar a ansiedade para elas, porque a minha mais velha ficou... Eu falei, Maria, prepara a mochilinha com roupa sua e da irmã, prepara escova de dente e remédio que vocês tomam normalmente. Aí eu acho que ela... Mamãe... Aí ela começou a ficar chorosa, assim, eu tô assustada. Eu falei, mas não vai acontecer nada, só em caso a gente só vai deixar separado para não ficar, separando na hora. Então, todo mundo tá fazendo isso, então você não se preocupa, é normal. Aí depois ela se distraiu e não... A gente ficou mais tranquilo porque as autoridades, elas falavam coisas muito importantes, não só tipo, se proteja. Elas ofereciam recursos para você, tipo... Esse shelter aqui, quem tem pet, por exemplo, tem cachorro, gato, você não abandone seu pet, leva lá pro shelter. Vai ter uma lista de shelter que aceita pet. Não aumentem os preços, deixa não aumentem os preços, comprar. Eu fiquei assim... Quem aumentar preço vai ser punido, e quem assaltar, furtar ou roubar vai passar de second degree para first. A condenação. Então eles faziam umas coisas sensacionais. Aí você vê o prefeito, o governador dos lugares, eles falavam, só a vida humana que importa, então você saia do local que você precisa, porque o resto a gente vai reconstruir, porque nós temos fundos. Pô, eu nunca vi um político falar na televisão que tem dinheiro para a população. Eles falam, não, vamos reconstruir o que destruir, mas você tem que resguardar a sua vida. Pô, isso dá uma tranquilidade. Dá uma tranquilidade. A gente ficava olhando para... Inacreditável. Então, o medo do furacão passou. Que bom, que bom. Esse respaldo das autoridades, em especial o nosso governo da Flórida, que aprendeu a lidar com isso, né, de uma maneira muito coerente, eu acho, né? E muito amadurecida, né? E muito trabalhando na prevenção, mas porque a gente sabe que o prejuízo é muito maior se você não se prepara e não se previne, né? O que está acontecendo, infelizmente, com o pessoal lá de Fort Myers, muitas pessoas ficaram dentro de casa, né? A pessoa sofre um dano físico para a vida, se ela realmente não tinha condições de sair, a gente não quem sou para julgar, ou se a pessoa ignorou o alerta, porque todo mundo sabia, já era para ter saído, né? Bom, a gente conversou um pouquinho sobre como é que foi a situação deles, essa primeira experiência de ameaça de furacão, de uma maneira leve, como tem que ser, se preparando. E é isso, até o próximo vídeo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a vida no Canadá, talvez a mudança do Rio de Janeiro e outros lugares que vocês já tenham morado. Até o próximo vídeo aqui no canal da Tampa Bay Key Real Estate.